Olá! Você já esteve diante de um momento ou de uma situação na sua vida em que você não sabia o que fazer? E na sua percepção, você se percebia confuso, ou impotente, ou completamente desnorteado? Pois é, a vida ela está cheia de surpresas e muitos de repentes acontecem. Somos surpreendidos, às vezes, por um desemprego, pela notícia de uma doença grave, pela morte de um ente querido, por uma demissão sumária, sem nem entendemos o porquê daquela demissão, por uma traição, por uma frustração, por alguém que te passa para trás, enfim, a vida está cheia de surpresas. E, portanto, a partir dessa perspectiva de uma vida cheia de surpresas, precisamos entender que a vida como um grande jogo, ela precisa ser alvo de preparação. Não podemos apenas viver, temos que nos preparar para viver. Temos que, inclusive, treinar muito bem as estratégias de enfrentamento para que a vida, ao nos surpreender, não nos derrube. Porque é verdade que todos nós enfrentaremos em algum momento um dia mau. E quando esse dia mau chegar, temos que estar prontos para enfrentar esse dia mau e transformar este mal em bem, em crescimento, em oportunidade, em maturidade. Estamos aproveitando esse contexto de Copa do Mundo, inclusive amanhã o Brasil estará jogando, e nós entendemos que se existe um jogo acontecendo hoje, nos muitos cenários da nossa nação, nos muitos estádios, existe um jogo da vida acontecendo para mim e para você. E no jogo da vida, vence quem se prepara para o dia mau. Vence quem se prepara para o dia mau. Esse é o primeiro tópico que vamos trabalhar. No domingo que vem estaremos falando sobre uma outra perspectiva desse jogo da vida. Mas hoje, sobre esse jogo da vida, quero afirmar que vence quem se prepara para o dia mau. Estava vendo há poucos dias uma reportagem em que o técnico ali da Espanha, ele dava ali o seu relato. Era a favorita para campeã desta Copa do Mundo. Talvez uma das maiores potências aí. E de repente ela é eliminada, não passa nem mesmo para as oitavas de final. Eu imagino que aquela competição foi menosprezada, pelo menos minimamente menosprezada pelo técnico e por aquela seleção, porque imaginavam, de alguma forma, que seria fácil, ou que era uma competição já ganha, ou que a primeira fase já estava conquistada. Em outras palavras, pensaram na vitória. Mas eu imagino que eles não imaginavam, não cogitavam, melhor dizendo, que sairiam derrotados já na primeira fase. Resumindo, não se prepararam para o dia mau. Todos nós temos um dia mau. Assim como a Espanha teve esse dia mau e outras seleções que já encerraram sua trajetória, já no início aí da Copa do Mundo, nós entendemos que muitos de nós estamos enfrentando lutas, dificuldades, ou seja, temos o nosso dia mau e nem sempre estamos preparados com o devido enfrentamento para lidar com esse dia mau. A palavra de Deus nos diz lá em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 13, o seguinte, um texto muito conhecido, inclusive já anunciado nesse programa num outro contexto. A palavra narra a seguinte coisa: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Veja só, Paulo está aqui orientando a igreja em Éfeso. E quando ele fala a esta igreja, ele tenta alertar a igreja para os de repentes da vida, para os momentos críticos, para as crises, para os tempos em que a dor será certamente uma realidade, em que a perda será uma realidade. Ele resume isso no versículo 13, dizendo que nós teremos um dia mau, mas podemos resistir esse dia mau. Qual foi ou qual tem sido o seu dia mau? Se você não teve esse dia, ainda terá, porque a vida, como o próprio Cristo nos declara, inclui aflições. No mundo tereis aflições. A palavra nos recomenda termos bom ânimo, mas não nega a realidade de que nós teremos aflições, ou dores, ou dificuldades, ou, de forma resumida, teremos um dia mau.
No entanto, a palavra deixa bem claro que nós podemos estar preparados para esse dia mau e permanecermos firmes, apesar daquele dia. Nós nos programamos para muitas coisas. Nos programamos para a formatura de um filho, para um casamento, para um passeio de férias. Nos programamos para uma viagem, mesmo na nossa cidade ou próxima à nossa cidade, para um shopping, por exemplo. Nos programamos para tantas coisas, mas normalmente não nos programamos para o dia mau. Não nos programamos para o momento em que as coisas dão errado. E normalmente somos surpreendidos e ficamos como que pasmos, sem uma reação, sem saber como lidar com aquela situação desse dia mau. No entanto, a Bíblia vai dizer para nós que é possível lidarmos melhor com esse dia mau. E ele começa, o apóstolo Paulo, dizendo que é necessário fortalecer a nossa vida no Senhor, ou na força do seu poder. Ele está dizendo que quando nós estamos em intimidade com Deus, quando nós nos envolvemos na presença de Deus ou com a presença de Deus, quando nós estamos numa vida de devoção, de piedade, intimidade com Deus, quando nós estamos aí vivendo ou celebrando uma espiritualidade profunda, relevante, de raízes, essa espiritualidade ou esta vida em Deus nos fortalece, de tal forma que nós iremos resistir o dia ruim. Nesse contexto, Paulo apresenta um lado que normalmente não é percebido, que é a espiritualidade por trás do dia mau. E nesse momento ele abre um leque, dizendo que por trás do dia mau temos aqui as astutas ciladas do diabo. Em outras palavras, o dia mau está relacionado à ação do inferno. Não estou dizendo que todo dia mau tem a ver com o inferno ou com a ação do diabo. Seria superestimar o poder de Satanás. Mas é bem verdade que quando o inimigo atua, o dia mau aparece. Há uma relação direta entre a ação do diabo e o dia mau. No entanto, a Bíblia diz aqui que a nossa luta, ela é travada, ela é exercida não contra pessoas, não é contra carne e sangue. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente no dia mau queremos culpar alguém. A culpa é do marido, é do patrão, é do empregado, é do filho. A culpa é do vizinho, a culpa é do pastor, a culpa é de alguém. E começamos a travar uma luta com esta pessoa que julgamos ser a culpada desse nosso dia mau. Paulo vai dizer que o dia mau não está ligado a pessoas, mas está ligado à ação do diabo. E as pessoas, normalmente, elas são usadas ou por Deus ou pelo diabo, conhecedoras dessa verdade ou ignorando, nós somos sim usados por Deus ou até mesmo pelo diabo, através de pensamentos, setas que vão no coração, na mente das pessoas. E Paulo diz, olha, o dia mau está ligado à ação do inferno. Não lute contra pessoas, lute contra os principados, potestades, como diz a palavra aqui, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existe uma luta sendo travada e essa luta é espiritual. Se essa luta é espiritual, logo a palavra nos chama atenção para usarmos armas espirituais, que segundo a palavra, no outro contexto, são poderosas em Deus para derribar fortalezas e para destruir raciocínios que se opõem à vontade de Deus na sua e na minha vida. Qual é o seu dia mau? Ou qual foi o seu dia mau? Lembra daquele dia em que tudo desmoronou, em que o chão desapareceu, o teto caiu, você ficou sem uma direção, como que um cachorro que cai da mudança, que não sabe nem por que caiu e agora para onde vai, que perde o seu dono? Todos nós passamos por isto. Quer se preparar para o dia mau? Quer vencer esse jogo da vida? Quer mesmo sair dessa condição de se tornar o tempo todo vulnerável ao dia mau? Então a Bíblia te recomenda, se fortaleça em Deus. Busque mais a Deus, ore, jejue, lê a palavra, esteja em comunhão com o corpo de Cristo. Pratique a sua fé, exercite a sua fé, envolva-se com Deus, permita-se ser, na verdade, envolvido pela palavra e pelo Espírito de Deus. E se fortalecendo em Deus, na força do seu poder, a Bíblia diz então que eu irei resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ainda assim, permanecer de pé, permanecer firme. Essa firmeza, esse permanecer de pé, não é resultado de uma força humana, ou de uma competência, ou de uma habilidade humana,
mas de uma ação sobrenatural sobre a vida de um homem ou de uma mulher que se reconhece impotente e que se fortalece em Deus, que busca no poder de Deus esse fortalecimento e vai enfrentar o dia mal, não com armas quaisquer, mas com armas espirituais, que são poderosas em Deus para derribar fortalezas que se opõem contra a vontade do Senhor na sua e na minha vida. No jogo da vida, vence quem se prepara para o dia mal. Não seja surpreendido e mesmo que algo te surpreenda, não se torne vulnerável. Seja inteligente, sábio, melhor ainda, seja sábio. Busque a presença de Deus, porque todos nós enfrentamos lutas. Me lembro de notícias ruins que eu recebi. Me lembro de uma ocasião em que a notícia é, olha, o seu avô está morrendo. No outro momento, a notícia era uma situação grave de saúde da minha mãe. E vamos enfrentando notícias ruins, mas quando estamos firmes em Deus, não é que aquilo não nos abale totalmente, é claro que somos gente, amamos e somos abalados por notícias ruins, mas não somos liquidados ou derrubados. Permanecemos de pé, porque confiamos no poder e na ação de Deus. Que Deus te ajude e que você vença esse jogo da vida, se preparando para o dia mau, se fortalecendo em Deus e na força do seu poder. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.